A infância é a fase da vida humana que nos remete à ideia do lúdico, da brincadeira, e o brincar corresponde à atividade que melhor permite o desenvolvimento da inteligência, da autonomia, da identidade da criança. E nesse contexto, a brincadeira permite também que a criança desenvolva algumas capacidades como a concentração, a memória, a atenção, a socialização. A criança é um sujeito de direito, um sujeito ativo, histórico, potente e muito potente. A criança, ela narra, ela questiona, ela interage com os adultos, com as crianças da mesma faixa etária e com faixa etária diferente. E é por meio do brincar que a criança expressa a sua linguagem, que é uma das linguagens mais importantes da criança, que é o brincar. O brincar faz parte do cotidiano das crianças e o nosso planejamento ele é voltado a isso. Ou seja, a criança ela é o centro do nosso planejamento. A brincadeira é a forma essencial por onde as crianças se expressam e se apropriam de aprendizado. É mediante as brincadeiras que eles desenvolvem diversas linguagens, como a linguagem verbal, que se dá através das brincadeiras, dos faz de contas, das histórias contadas, das invenções que eles trazem para a brincadeira no dia a dia. Há também a linguagem corporal, que é manifesta através dos movimentos, dos ritmos, dos jogos. Também falamos da linguagem visual. Essa está presente nas diversas artes, como a pintura, o desenho, a construção de objetos. Também falamos sobre a linguagem musical. E essa está presente no dia a dia da criança, pois a criança ele é um ser musical e ele se comunica através das músicas, da dança, dos jogos de ritmos, entre outros. Falar das contribuições do brincar para a educação infantil, antes de tudo, é um desafio. E fazer um recorte do aspecto motor e físico. Se a gente for pelo aspecto da fisiologia, a gente pode entender que todos esses movimentos, eles contribuem para que as miocinas que são produzidas pelos músculos trabalhem em prol de melhorar a compreensão, em prol de melhorar a cognição, em prol de melhorar todo um aspecto também físico, como ossos, músculos, ligamentos, tendões e as articulações. Então, tratar desse aspecto de importância, de contribuição, faz com que a gente reflita muito sobre quais as vivências que essas crianças estão tendo, quais as possibilidades de movimento que a instituição, creche, escola, está favorecendo, está desenvolvendo com essas crianças e quais seriam os resultados dessas vivências. Falamos isso para dizer que a brincadeira é coisa séria para a criança. É brincando que ele se apropria do conhecimento e ele desenvolve habilidades importantes para o dia a dia. Por isso, a criança brincando, ele é o próprio construtor do seu conhecimento. Eva chegou aqui no CEMEI antes do seu primeiro ano de vida. Foi aonde ela começou a receber os primeiros estímulos a partir da brincadeira. Eva foi gerada num período muito difícil para todos nós, que foi o período da pandemia. E um dos meus maiores medos é que ela não conseguisse se desenvolver bem por causa da falta de interação social. De lá para cá, eu venho percebendo uma evolução muito grande na vida da minha filha, a partir de tudo que acontece aqui, desde o primeiro dia até hoje, eu tenho percebido a evolução da Eva. Hoje, aos 3 anos, é notório as habilidades cognitivas, físicas, comportamentais e sociais dela. E eu acredito que tudo isso tem sido proporcionado por causa de tudo que ela vivencia aqui no CEMEI. Em Teotônio Vilela, contamos com 7 CEMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, e escolas que também atendem as crianças na pré-escola. A educação infantil é uma etapa da educação básica. Sempre eu falo que quem passa pelas creches, pelos CEMEIs, pela pré-escola, não desiste de estudar, porque tudo que é trabalhado
na educação infantil é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança para o resto da vida, para a vida na adolescência, na fase de adulto. Então, é muito importante para o futuro de cada criança estar matriculada nessa etapa tão importante para toda a vida. E quando a gente fala do brincar na educação infantil, a gente fala com carinho enorme, com carinho porque a gente sabe que quando a brincadeira tem sentido, quando a brincadeira tem objetivo, tem função, realmente isso flui os resultados de toda uma vida. Os materiais não estruturados são elementos essenciais para o desenvolvimento das crianças, permitindo que elas interajam de diferentes formas entre elas. Aqui ao lado a gente pode perceber as crianças brincando com caixas de papelão, com cones de linha, com CD. Esses elementos são essenciais para esse desenvolvimento que acontece tão naturalmente. Assim, as crianças aguçam sua criatividade, sua imaginação de uma forma espontânea, sem ter uma imposição do adulto. Hoje a gente fala resgatar o brincar, resgatar as brincadeiras que hoje as crianças não conhecem como brincavam antigamente. Pegava uma caixa de papelão, colocava umas rodinhas ou um carrinho de lata. Era tão importante construir o seu carrinho para brincar, não é? As brincadeiras precisam também ter esse resgate importante, ricos de aprendizagem, ricos em significado para a criança. Na brincadeira, tudo se torna possível, tudo se transforma. São exemplos disso a utilização de conchas. Com conchas, as crianças fazem chocalhos. Com pedaços de madeiras de diferentes tamanhos, as crianças transformam em construção. Esses elementos fazem toda a diferença no cotidiano delas. A criança é assim, uma tempestade de ideias, de imaginação, de criatividade e, acima de tudo, muita emoção. É só disponibilizar para ela alguns materiais e pronto, que tudo, exatamente tudo, se transforma em brincadeira. Quando proporcionamos vivências ao ar livre, estamos rompendo com a situação atual, onde as crianças estão passando muito tempo dentro de casas, diante de telas eletrônicas ou dentro das instituições, realizando atividades dirigidas. O distanciamento da criança com a natureza tem sido uma das crises principais do nosso mundo. Independente do tamanho da cidade ou do bairro, até mesmo da comunidade onde essas crianças vivem, a essência do mundo natural tem deixado de fazer parte da vida das crianças. Então, há uma urgência em desemparedarmos as crianças. Não se trata de retirar as crianças de espaços fechados e simplesmente colocá-las em espaços abertos, mas sim de possibilitar diferentes experiências e lugares distintos, para que nesses lugares elas explorem, elas vivam e tenham a oportunidade de se conhecer, de conhecer o seu território através das riquezas que a natureza e os diversos espaços de aprendizagem oferecem. O brincar e as interações são os eixos estruturantes do trabalho na educação infantil. E a primeira infância é essa fase em que a criança se permite a brincar, a buscar, a pesquisar, a se divertir. E é se divertindo que a criança aprende. Além disso, as pesquisas apontam que o convívio com a natureza na infância, especialmente por meio do brincar livre, ajuda a fomentar a criatividade, o espírito de liderança, a autoconfiança, a capacidade de escolha, as decisões, a resolver problemas, que por sua vez contribui para o desenvolvimento integral dessa criança. Quando as crianças se movimentam livremente em um espaço, ou melhor, na natureza, todos os seus indicadores de saúde e bem-estar melhoram, fazendo assim com que elas se desenvolvam de maneira integral. Nós consideramos as especificidades de cada criança e a forma como ela aprende e como ela vê o mundo ao seu redor. E nessas brincadeiras, elas desenvolvem o experimentar, o explorar e elas realizam diversas descobertas a partir também daquilo que elas já conhecem. Então, se a gente tem uma vivência
diversificada de atividades, de materiais, da própria liberdade da criança, promovendo essa liberdade para a criança brincar, então a gente teria aí uma contribuição muito grande para todos esses aspectos poderem seguir com o seu desenvolvimento esperado. Caso a criança não tenha esse contato, caso a criança não tenha contato com essas vivências diversificadas, não tenha contato com o brincar, né, então a gente estaria aí limitando, podando esse desenvolvimento que é natural. A Prefeitura investe, a Secretaria de Educação investe também com materiais, com formação continuada, com oficina de construção de materiais e jogos, ambientes estruturados com parquinhos, com brinquedos, com jogos, materiais também reciclados, brincadeiras com materiais simples. Hoje tem uma creche em Teotônio Vilela, Semei Vovó Luzinete, que tem uma sala especial, uma sala de estimulação preparada, a gente chama de sala sensorial. É muito importante. O sonho é um dia cada Semei ter sua sala sensorial. A criança, ela é possibilitada a experiências nos diferentes ambientes e contextos que são propostos de uma maneira acolhedora para estimular a expressão criativa de cada criança, desenvolver as interações e também construir uma aprendizagem significativa partindo daquilo que a própria criança ela traz consigo e que ela já conhece. Nós, adultos, precisamos garantir este direito da criança, que ele está expresso nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, como também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente precisa considerar esse momento peculiar e específico da vida do ser humano, que é a infância. Então, valorizando a infância, nesse brincar, a gente consegue garantir o desenvolvimento da criança de forma integral. Teotônio Vilela investe nas brincadeiras, no brincar, para que a sociedade, os professores, toda a rede entendam a importância do brincar e que fique para toda a vida. É isso que a gente quer marcar na vida das crianças de forma significativa e dando sentido.